Olá, muito bom estarmos juntos novamente e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o texto escrito pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versos de 3 a 26. O texto diz o seguinte: Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e também confirmação do Evangelho. Pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e também por rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, está Cristo sendo pregado, seja com fingimento ou seja com sinceridade. Também com isso me alegro, sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Deste modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Amém. Que lindo texto, né, acabamos de ler nesse instante. Um texto que nos ajuda bastante a entender, né, a grande missão do apóstolo Paulo
e todos os momentos difíceis pelos quais ele passou durante a sua vida. Mas eu gostaria de me deter nesse texto e compartilhar com vocês um tema bem sugestivo: alegria indestrutível, né? Então, esse é o meu desejo, de mostrar que nenhuma circunstância desta vida deve tirar a alegria que está no coração daquele que serve ao Senhor Jesus. Então, para começar a nossa reflexão, eu gostaria de pensar aqui numa pergunta: qual a diferença entre alegria e felicidade? Qual a diferença entre ser uma pessoa alegre ou ser uma pessoa feliz? Será que isso é a mesma coisa? Os entendidos sobre o assunto, eles falam que há diferença entre uma palavra e outra. Então eles dizem que a felicidade é uma experiência agradável que se origina de coisas boas, incluindo dinheiro, propriedade, bens, compras. Então uma pessoa pode ser feliz tendo dinheiro e comprando algumas coisas para a sua vida, propriedade em geral. Mas a alegria não depende do que acontece na vida de uma pessoa. A alegria provém de fontes interiores, né? Ela jorra como uma fonte que nunca seca. A alegria vem do coração, vem de dentro. A pessoa às vezes não tem nada, mas é uma pessoa alegre, né? Então, uma atitude alegre de mente é coisa muito valiosa. E há um velho ditado que diz: somos tão velhos quanto pensamos, né? Então, nem mesmo a idade tira a alegria de uma pessoa que serve a Deus. Por exemplo, Moisés estava com 80 anos de idade quando foi convocado por Deus para tirar o seu povo do Egito, para ser o libertador de Israel. Então ele começou o seu ministério aos 80 anos de idade. E começou com muita alegria servindo ao Senhor. Caleb estava com 80 anos de idade, aliás 85 anos de idade, quando requereu a sua herança lá junto a Josué. Moisés havia prometido a Caleb que a sua herança seria o Monte Hebron. E ele, aos 85 anos de idade, chegou na presença de Josué e disse: olha, eu estava com 40 anos quando Moisés me prometeu o Monte Hebron, e agora eu estou com 85 anos. Quer dizer, 45 anos se passaram. E eu hoje estou tão alegre, tão forte, como aquele tempo. Por isso eu estou requerendo a minha herança. Então a gente percebe que a alegria no coração de alguém independe das circunstâncias da vida dessa pessoa. Por isso nós encontramos o profeta Abacuque falando no capítulo 3, versos 17 e 18, ele disse com muita clareza: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então só alguém que serve a Deus que poderia colocar, né, aqui, escrever algo tão importante, né, dizendo que independente das circunstâncias, do que aconteceria, né, ou do que teria acontecido, ele estava alegre e feliz por estar servindo ao Senhor, exultando o nome do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, né? Ainda que não haja mantimento nos campos, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral,
não haja mais gado no curral, ele diz: todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então isso é muito especial, né? E é um desafio para todos nós que conhecemos a Deus vivermos alegres, mesmo diante de um problemão como a pandemia que nós estamos vivendo agora. Todos em quarentena, todos, né, sem trabalhar diretamente ou fisicamente lá junto com os colegas, né? Ainda que estejamos trabalhando em casa, mas todos nós estamos em quarentena e todos preocupados com o futuro da nossa nação, o futuro do mundo, né? Porque muitas pessoas têm morrido a cada dia por causa do Covid-19. Mas somos desafiados através desse texto, né, a sermos pessoas alegres, né? Então nada nesse mundo pode tirar a alegria do nosso coração, né? Nem mesmo os piores problemas imagináveis, nem essa pandemia, né? Nem a morte, nada deve tirar a nossa alegria. É claro que nós não estamos felizes com tudo o que está acontecendo, mas estamos alegres no Senhor, porque sabemos que Deus pode todas as coisas. E é interessante, então, olharmos para esse texto e entendermos que o apóstolo Paulo estava preso em Roma quando escreveu a carta aos Filipenses, né? Então ele estava lá, fechado numa jaula, né, numa cela, como uma águia dentro de uma gaiola. E as suas viagens foram impedidas, ele que gostava muito de viajar, de pregar o evangelho, de estar com pessoas. Ele tinha feito 3 viagens missionárias e agora já tinha ido a Roma também numa viagem quase que forçada, né, onde ele estava preso, o navio, né, sofreu naufrágio, ele foi picado por uma cobra. Então muitas coisas aconteceram na sua vida nesse período, mas nada o impediu, né, de cumprir a sua missão. Ele estava agora na cadeia e os inimigos estavam livres para vasculharem toda a sua vida. Mas mesmo preso, né, ele havia aprendido que o homem que louva a Deus prevalece sempre, né? Ele havia estado em Filipos há 10 anos passados. 10 anos atrás, ele havia estado em Filipos, havia pregado o evangelho, muitas pessoas haviam se convertido naquela cidade, ele discipulou vários irmãos em Filipos e estabeleceu ali uma igreja. E agora, 10 anos depois, se encontra em Roma, preso, né, sem poder, né, fazer aquelas viagens missionárias. Mas veja bem, sob a direção e inspiração do Espírito Santo de Deus, ele enviou à igreja que estava em Filipos e a outras igrejas cartas. Interessante, né? Ele trabalhava de forma presencial. De repente, né, uma tragédia veio sobre a sua vida, ele foi preso e agora não podia estar de forma presencial com aquelas igrejas de Éfeso, de Filipos, Colossos, Tessalônica e tantas outras, Corinto, né? Não podia estar de forma presencial, mas o Espírito Santo, né, naquele tempo, há quase 2000 anos atrás, o iluminou e ele então viu que havia uma outra forma de continuar fazendo o trabalho de Deus. Qual era a forma? Simplesmente escrevendo cartas, e lá daquela cadeia, daquela cela onde ele estava, várias cartas foram escritas e enviadas para as igrejas, fortalecendo a vida espiritual daqueles irmãos, né? Então, nessa carta que ele escreveu aos Filipenses, nós encontramos centenas de referências pessoais. E aqui nesta carta, né, nós temos 16 referências à alegria que ele estava sentindo no seu coração, né? Ele estava preso, mas estava alegre. Como isto? Como pode alguém
estar preso, né, sem impedido de viajar, né, de sair daquele lugar, mas estava alegre por poder abençoar a vida dos irmãos que estavam nesta cidade, né? Então, nesses 4 capítulos da carta que ele escreveu aos Filipenses, nós temos a revelação de uma alegria indestrutível, né? E essa alegria não é por coisas materiais, por vida boa, vida tranquila, né? Independente da situação, né, que ele estava passando, ele podia sentir alegria no seu coração, né? Enquanto tantas pessoas colocam alegria como algo proveniente da possessão, né, de coisas, aqui nós vemos então o apóstolo Paulo sentindo alegria pelo resultado da pregação do evangelho na vida daqueles irmãos. Então vejam bem, Satanás até pode nos impedir de viajar, mas ele não pode impedir de triunfar. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Satanás pode nos impedir de muitas coisas, mas ele não pode nos impedir de sermos alegres, né? De sermos pessoas alegres no Senhor Jesus. Agora, cabe a nós, num momento como esse, descobrir nesse texto como viver essa alegria indestrutível. Como ter essa alegria? Vivemos hoje no meio de uma pandemia, né? 30 dias de quarentena, vamos dizer assim, 30 dias fechado em nossas residências, né? O mundo parou completamente, né? O mundo é outro mundo. Agora, como nós vamos aprender com o apóstolo Paulo? O que nós podemos aprender nesta carta, né? Então, nós vamos aprender que para viver essa alegria indestrutível, algumas coisas precisam acontecer em nós. E a primeira coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, que a alegria ela é indestrutível quando ela vem através da oração. Oração, alegria indestrutível vem através da oração. No versículo 4, o apóstolo Paulo diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Então Paulo tinha motivos fortes para interceder em favor daqueles irmãos que estavam em Filipos, né? Então ele orava sempre, o tempo todo orando, intercedendo em favor daqueles irmãos que se encontravam naquela cidade. Mas o que ele tinha nesta oração? Então nós vamos perceber que na oração do apóstolo Paulo havia ações de graças pelo passado, pelo tempo que ele havia vivido com aqueles irmãos. Olha o versículo 3: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Quer dizer, ele lembrava daqueles irmãos com muita alegria no coração. Ele podia sentir alegria, mesmo depois de 10 anos, pelo tempo gostoso que ele viveu com aqueles irmãos, pela convivência que ele teve com aqueles irmãos de Filipos. Então, quando ele lembrava desses irmãos, ele orava, ele sentia uma profunda alegria no coração pela vida daqueles irmãos, porque era uma igreja especial, era uma igreja amorosa, uma igreja preocupada com os servos de Deus, era uma igreja preocupada com os missionários, que se preocupava com os pregadores do evangelho. E Paulo estava agora preso, mas podia se lembrar daqueles irmãos com muita alegria no seu coração. Então, sempre que ele orava pelos irmãos de Filipos, ele tinha uma imensa alegria no coração. É o que ele diz aqui: graças dou ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Uma outra coisa também é que havia em Paulo um coração sensível às misericórdias de Deus e também um coração muito terno, manifestado na maneira como ele tratava os outros.
né? O versículo 8 fala sobre isso, porque Deus me é testemunha das saudades que de vós todos eu tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Então Paulo, ele podia se lembrar daqueles irmãos com saudade, né? E lembrar daqueles irmãos com muita estima, né? De coisas que haviam acontecido ali, né? Eu creio que ele talvez não pudesse dizer a mesma coisa da igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto foi uma igreja que deu muito trabalho, muita preocupação a ele, muitas intrigas, muitas coisas entre os irmãos. Mas a igreja de Filipos era uma igreja que realmente o deixava com muita saudade. E uma outra coisa que nós percebemos é que havia confiança no futuro. Paulo olhava para aqueles irmãos, orava por eles, né? Mas olhando para o futuro. Ele estava certo de que Deus levaria a um fim, né? E esse fim seria um fim glorioso, aquela obra que havia começado entre aqueles irmãos que estavam em Filipos, né? Verso 6 ele fala sobre isso, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então ele desejava que o amor dos filipenses pudesse transbordar, né? Transbordar, mas dentro dos limites do conhecimento. Então a esperança, a sua esperança era que eles fossem capazes de fazer uma melhor avaliação da vida e finalmente que eles tivessem uma experiência mais plena de justiça, né, conhecendo de perto, né, o Senhor Jesus Cristo. E aí nos versos de 9 a 11 ele coloca: e peço isto, que o vosso amor abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Jesus Cristo. Que vocês sejam cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e para o louvor de Deus. Então era isso. O apóstolo Paulo orava nesta perspectiva, né? Orava lembrando daqueles irmãos, sentindo saudades dele, desejando que o Espírito Santo de Deus completasse aquela obra que havia começado na vida daqueles irmãos. E uma segunda coisa que nós percebemos no texto é que essa alegria indestrutível vem quando nós estamos focados na missão, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso no versículo 18. Mas o que importa? Contanto que de toda maneira, ou por pretexto, ou em verdade, Cristo seja anunciado. Nisto me alegro e me alegrarei sempre. Então ele estava focado na missão, né? Então importante era cumprir a sua missão. Mesmo que preso, ele podia cumprir a sua missão, agora enviando aquelas cartas àqueles irmãos que estavam em Filipos. Então veja bem, isso é importante para nós aqui, né? Então ele estava no desejo ardente de ver o evangelho sendo anunciado, e ele diz: nisso me alegro e me alegrarei sempre no fato de estar cumprindo a minha missão. Então tem-se dito que o envolvimento em uma grande coisa é o segredo para o sucesso. As do apóstolo haviam se transformado em portas, né? As limitações físicas, a humilhação social, realmente haviam servido para o progresso do evangelho. Não desanimaram o apóstolo. Ser preso não é uma coisa boa, né? Então é um problema social quando alguém está sendo preso. Mas o apóstolo Paulo estava convicto de que a prisão estava ajudando na proclamação do evangelho de Jesus Cristo. Por isso, no versículo 12, ele vai dizer: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho.
Quer dizer, o que tinha acontecido? A prisão, né? E aquela humilhação que ele sofreu. Então ele diz, tudo isso, né, cumpriu, aconteceu, tudo o que aconteceu contribuiu para o maior proveito do Evangelho. Então Paulo tinha um objetivo na vida. O objetivo dele era pregar o Evangelho. E ele não media as suas condições pelas dificuldades, né, pela cadeia, pelos problemas enfrentados, mas pela facilidade que ele tinha de continuar pregando o Evangelho de Jesus Cristo, mesmo estando preso, né? Então, veja bem, quando nós vivemos focados na missão, as dificuldades deixam de ser dificuldades e os problemas deixam de ser problemas, né? Porque o nosso objetivo maior, ele está acima das circunstâncias, ele está acima da própria vida. Não importa o que pode acontecer, eu quero cumprir a minha missão. Não importa o que me acontecerá, eu quero cumprir a minha missão. Eu estou focado na minha missão, e isso que é importante. Então essa é uma grande lição que nós aprendemos com esse apóstolo do Senhor Jesus. Paulo estava preso, mas ele não via isso como um problema. Via sim como portas abertas para o avanço na evangelização e no ensino através das cartas que ele estava escrevendo às igrejas. Não é maravilhoso, né? Então veja, uma situação idêntica à nossa. Nós estávamos presencialmente fazendo estudos bíblicos, discipulando pessoas, ensinando, visitando, né, fazendo mentoria. De repente fomos impedidos disso tudo e podemos usar a mídia, né, para continuar fazendo esse trabalho. Foi idêntico ao que Paulo passou naquele tempo, né? Ele não tinha internet, né, mas naquele tempo ele abriu a visão e disse, puxa, estou preso, mas eu posso continuar esse trabalho escrevendo cartas às igrejas, né? Então, isso é importante, quando podemos, então, continuar fazendo o nosso trabalho, usando os recursos que temos, ao invés de ficarmos reclamando, murmurando, né? E às vezes até maldizendo. Esse é o momento de parar e ver que coisas podemos usar para que o Evangelho continue. Como Paulo disse, estou preso, mas isso contribuiu para a pregação do Evangelho. Então, vamos dizer assim, nessa quarentena, toda essa parada precisa contribuir para a pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos dizer que os maiores ensinos teológicos que nós temos até hoje, né, como igreja do Senhor Jesus, eles estão nas cartas escritas pelo apóstolo Paulo enquanto estava preso lá em Roma, né? O maior consolo que encontramos para as nossas horas difíceis, para as horas de aflição, são as cartas escritas pelo apóstolo Paulo na prisão de Roma. Então Paulo não podia viajar, mas ele tinha como objetivo proclamar o Evangelho e edificar a vida dos novos crentes. E isso ele disse que fazia com muita alegria. Mesmo estando preso, mas ele tinha alegria de fazer isso. Então, meus irmãos e irmãs, precisamos, como Paulo, encontrar no sofrimento, nas dificuldades, nos problemas, nas humilhações, um objetivo. E nós precisamos estar focados, né, no objetivo que temos para as nossas vidas, que é a proclamação do Evangelho, que é a edificação de vidas, né? Então, a alegria continuará no nosso íntimo, no nosso coração. Então, quando nós temos e vivemos esse objetivo, né, então a alegria toma conta do nosso ser. Mas quando nós estamos desfocados, né, sem objetivo na vida, tudo é motivo de tristeza e motivo de desânimo. Então nós precisamos acordar, despertar e aproveitar esse tempo, né, para cumprir a nossa missão aqui no mundo. E uma outra coisa que Paulo coloca, que nós vemos nesse texto,
ele diz que a alegria indestrutível vem com o antigozo de perspectivas gloriosas para o futuro, né? Olhando para o futuro, olhando para Jesus, ele poderia continuar sentindo alegria no seu coração. E é isso mesmo, porque a vida terrena é uma vida passageira. Nós estamos aqui agora, mas nós vamos passar, se não agora, nos próximos dias, mas vamos passar. Nós não vamos ficar aqui para semente. Então nós vemos aqui que Jesus, ele tem um poder extraordinário. Ele transforma a miséria em melodias. Ele transforma prisões em palácios, né? Ele transforma quarentena numa possibilidade de continuar pregando o evangelho. Ele transforma a pobreza em riqueza e ele transforma a dor, o sofrimento em alegria. É difícil entender a alegria de Paulo na prisão, bem como é difícil entender a alegria que José sentia no seu coração quando estava preso no Egito, ou a alegria do apóstolo João quando foi exilado para a ilha de Patmos. Ele sentiu alegria em poder servir ao Senhor. Então, são tantas pessoas, tantos homens e mulheres que nós conhecemos na história bíblica e da história da igreja, que experimentaram grande alegria nas horas mais difíceis de suas vidas. E eles nunca olharam para as grandes dificuldades, estavam sempre focados na missão, e por isso a tristeza não teve lugar nas suas vidas, não teve lugar nos seus corações. É assim que precisamos viver. Parece que as dificuldades que tanto nos prejudicam, né, não existiam para aqueles homens e mulheres, não existiam para Paulo, porque a alegria, né, era constante na sua vida. Então, ele usa a palavra alegria nesse livro de Filipenses pelo menos 16 vezes, né? Então, é algo incrível que acontecia no coração de Paulo. E eu fico a pensar, como crentes, como missionários, como pastores, como estamos longe de um viver idêntico a esse do apóstolo Paulo. Como estamos longe de experimentar o que ele experimentou lá na prisão. E creio ser por um motivo só. Porque nós não aceitamos as coisas ruins que nos acontecem. E por qualquer dificuldade, a nossa vida se transforma em lamentação, em tristeza, em lamúrio, né? O nosso ser é invadido pela tristeza e pelo desânimo, né? E isso é ruim, né, para nós, porque na verdade a alegria deveria invadir o nosso ser, né? Então o nosso ser precisa ser invadido pela alegria do Senhor. Aliás, tem até um cântico, né? Alegria do Senhor, a nossa força é. Então vejam que Jesus Cristo continua o mesmo. Ele quer transformar a miséria das nossas vidas em alegrias. Ele deseja transformar, né, as prisões em palácios. Ele deseja transformar essa pandemia numa oportunidade para continuar pregando o evangelho. Por isso Paulo termina dizendo assim: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em alegria, em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou pela morte. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa
é mais necessário permanecer na carne, quer dizer, ficar vivo. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e vossa alegria na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Né? Então, que texto maravilhoso esse texto, versos 19 até 26. Né? Eu não sei o que dizer de expressões como estas, né? Porque ele estava em grandes apertos e dificuldades, mas a esperança era a sua arma. Né? Quem poderia dizer como Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro? Né? Então ele desejava e estava pronto para morrer, mas por amor ao Evangelho e às pessoas, ele também estava disposto a continuar vivendo. Ele se regozijava com a possibilidade da morte, visto que todas as perdas chegariam ao fim, mas por causa da missão, ele gostaria de continuar. Desta forma, ele se alegrava com a permissão de Deus para continuar vivendo. E a direção de sua vida fora estabelecida, e ele havia então resolvido que Cristo seria honrado em seu corpo, né? Quer pela vida, quer pela morte, né? Quer pela dor, né? Quer pelo sofrimento, o que acontecesse, Cristo seria honrado sempre. Ele tinha convicções bem estabelecidas, né, na sua vida, e por isso nada tirava a alegria do seu coração. Aprendamos a sentir no sofrimento e nas dificuldades o antigozo do glorioso futuro que nos é garantido através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por outro lado, eu fico muito preocupado com a falta de alegria em muitos crentes, missionários, pastores, sem alegria do coração, porque só o que se ouve é lamentações, reclamações e nunca ações de graças, né? Então qualquer coisa que acontece é um problema. Não sabem canalizar isso para o bem, bem do evangelho, bem das outras pessoas. Às vezes pequenas coisas tiram completamente a alegria de uma pessoa, e às vezes a nossa alegria, e não deveria ser assim. Então nós precisamos, né, continuar vivendo alegres, felizes por servir ao Senhor. Não se deixe afetar por pequenas coisas, não se deixe afetar nem por grandes coisas, né, nem por catástrofes, nem, né, pelo coronavírus. Nada disso pode afetar a nossa vida. Precisamos mudar a nossa maneira de ver as coisas e pedir a Deus para que Ele nos ajude a descobrir como viver com alegria. Mesmo que tenhamos que enfrentar dificuldades, precisamos tirar proveito e ter alegria em nosso coração, né? Então nós sabemos que muitos cristãos são peritos em fazer com que pequenos contratempos se tornem em verdadeiras montanhas, né, intransponíveis, quando não devia ser assim, né? Então aprendamos a encontrar nas dificuldades portas abertas para a evangelização e motivo para ações de graças. Alegria, né? Alegria então vai invadir o nosso coração. Essa alegria indestrutível vai tomar conta das nossas vidas. Mas lembre-se, né, que a alegria será indestrutível quando oramos com seriedade e compromisso, quando temos o senso de uma missão, pregar o Evangelho, e quando experimentamos antecipadamente o gozo da vida futura. Devemos viver alegres, porque Deus nos permitiu viver esse tempo e aproveitar para cumprirmos a nossa missão como cristãos, como missionários e como líderes nesse tempo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver essa alegria que encontramos no apóstolo Paulo, que vem do Senhor Jesus. Amém.